Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica e hoje você estará aqui no meu canal EBD Explicada 2.0 e é com muita alegria que nós queremos compartilhar com você mais uma porção da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós iremos para a lição de número 12. E trataremos de uma temática muito importante, a promessa de vida abundante. Qual ou quem dos cristãos não deseja ter uma vida abundante em Cristo Jesus? Então vamos lá e ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso, tá bom? Agora, claro, eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações, a deixar também o seu comentário e a sua participação aqui conosco. Você é muito bem-vindo a estar participando do nosso canal, tá bom? Dê sugestões de melhora, deixe aqui nos comentários também a sua participação para que nós possamos assim interagir. Eu sempre respondo também as mensagens e os comentários dos irmãos. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica daqui do canal EBD Explicada 2.0. Queridos irmãos, nesta oportunidade, nós estamos iniciando aqui a lição de número 12 e hoje nós iremos falar sobre as promessas de vida abundante, ou a promessa de vida abundante. Esta lição, que está baseada lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, que a gente vai ler daqui a pouco, é uma lição muito rica e muito oportuna também, tendo em vista o conteúdo desta lição. Ao contrário do que muita gente pensa, de que a vida cristã é uma vida seca, aguada, sem sabor, é uma vida, sabe, pacata, introvertida. Mas, irmãos, a vida cristã, pelo contrário, é uma vida de alegria. É uma vida de vida abundante, irmãos, de festa. A vida cristã é uma festa. Uma festa que não termina, porque quando findarmos a nossa trajetória aqui na Terra, nós continuaremos nessa festa no céu, juntamente com o nosso Senhor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de que ser cristão é ser sisudo, é ser com a cara fechada, é não participar de nada que leve ao prazer. Então, irmãos, estão equivocados. Pelo contrário, a fé cristã, ela nos mostra e nos traz uma perspectiva de alegria, de festa, de gozo, de muita abundância. Então, hoje a gente vai falar sobre a promessa de vida abundante, não apenas no aspecto material, no aspecto físico e social, mas também, em especial, a vida abundante no que se refere à vida eterna. Então, essa é a nossa lição de hoje, a promessa de vida abundante. Lição de número 12. Já caminhando, né, irmãos, para o final de mais um trimestre para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós temos o texto áureo que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 10, verso 9 e verso de número 10. Se você puder, agora neste momento, abrir a sua Bíblia e diga-se já aqui que é necessário você participar da escola bíblica com Bíblia na mão, papel, caneta, bloco de anotações, para que você possa fazer as devidas observações, irmãos. É muito importante. Ninguém manda seu filho para a escola sem caderno, sem caneta ou lápis. Tem que mandar o material, é assim ou não é? Então, por que você quer estudar a palavra de Deus desprovido de ferramentas que são importantes para que você possa decorar, para que você possa aprender, para que você possa guardar para lembrar em um período posterior? Então é importante que você faça suas devidas observações. Então, se você estar aí com a Bíblia na mão ou com a lição na mão, mas está desprovido de papel ou caneta, vai buscar, pega agora, porque é extremamente importante você também fazer aí as suas anotações, tá bom? Em especial você que é professor da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Em especial você que é professor precisa estar, então, com a sua lição na mão, mas também aí com outros materiais para dar apoio à sua anotação e às suas observações, ok? Tranquilos? Então vamos para o nosso texto áureo. João 10, verso 9 e verso de número 10.
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que texto! É forte, não é, irmãos? Eu sou a porta. A gente vai entender aqui o que Jesus está se referindo como porta, tá bom? E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Veja que porta, ela tem como um símbolo principal ou metáfora principal, a porta fala de acesso. Então, Jesus está dizendo que se alguém entra por este acesso, que é ele, este entrará e salvar-se-á. E ele achará pastagem, ele achará o verdadeiro alimento. E ele diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a proposta, é o ministério satânico ou diabólico, matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ao contrário do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, Jesus ele veio para que nós tenhamos vida, detalhe, vida com abundância. E nós iremos então abordar também o que significa essa vida abundante, tá bom? A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Queridos, esta verdade prática nos ajuda a entender como nós desfrutamos da vida abundante. O Senhor Jesus, ele tem uma promessa de vida abundante, mas não é uma promessa que respinga ou que recai sobre todos, independente de sua posição em Cristo ou fora de Cristo. Veja, irmãos, aquele que tem uma promessa de vida abundante, ou seja, Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de forma plena. Então veja, a vida abundante de Deus é para quem tem relacionamento com Ele. É para quem tem comunhão com Ele. É para quem busca a sua santa presença. Amém, queridos? É preciso você ter um relacionamento com Jesus para que você possa desfrutar de uma vida abundante. Nossa leitura bíblica em classe, e eu já quero chamar a atenção dos irmãos, se você puder agora, abra então a sua lição ou a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 10, verso de número 7 ao verso de número 18. Esse é o texto da leitura bíblica em classe, ok? Tranquilos? Vamos então fazer aqui a nossa leitura. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem são as suas ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la.
esse mandamento recebi de meu Pai. Ok? É uma leitura muito importante, é uma leitura muito esclarecedora também quando fala da temática vida abundante. E nós podemos notar aqui que esse texto nos aponta, então, para o que é essa vida abundante. Então, vivemos hoje em um contexto de uma vida ou de vidas que vivem contrariamente à vida abundante pregada e ensinada por Jesus. Veja que em João 10, Jesus está nos prometendo de que ele é a porta por onde as ovelhas elas passam. Jesus é a porta, Jesus é o acesso por onde as ovelhas elas passam. Por isso, irmãos, quem está em Cristo encontra verdadeiramente a vida abundante que ele prometeu, e é isso que nesta lição nós iremos então trilhar, meditar e aprender mais desta porção da palavra de Deus, ok? Então, irmãos, nesta lição nós iremos olhar para a perspectiva bíblica do que é vida abundante. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Se o cristão tem uma vida abundante, uma pessoa não cristã, obviamente, ela tem uma vida de escassez, de miserabilidade espiritual. Então, quando nós estamos em Cristo, tudo o que anseiamos e desejamos tem outros fundamentos. E é verdade, irmãos. Quando nós amamos a Cristo e servimos a Cristo, temos uma vida com Cristo, nós vivemos na contramão do que prega a sociedade, na contramão do que valoriza a sociedade de um modo geral. Então veja, quando nós estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Ou seja, quem de fato está em Cristo, irmãos, ele vive na contramão deste mundo. A vida abundante dada por Cristo, ela vive na contramão daquilo que as pessoas chamam de bom ou de agradável aí fora. A vida cristã é diferente. Quando nós estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem como fundamento este amor, este relacionamento, essa comunhão com os demais irmãos e também com o próprio Deus, ok? Então a vida abundante contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quem tem Jesus é diferente de quem não tem, queridos. Isso é fato. Eu vou repetir. Quem tem Jesus vive uma vida diferente de quem não tem. Isso é óbvio, ok? Então, quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós temos uma vida fundamentada em Cristo. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois somente um relacionamento pessoal com Ele é possível de desfrutar dessa vida. Somente em um relacionamento com Jesus é que nós podemos desfrutar de fato esta vida em Cristo, essa vida abundante. Ok? Tranquilos? Vamos então aqui para o nosso objetivo da lição. Primeiro objetivo, apresentar Jesus como a fonte da vida abundante. Quem é a fonte da vida abundante? Essa resposta você precisa responder, tá bom? Após esta aula. Então, porque um dos nossos objetivos é apresentar Jesus como a fonte de vida abundante. Em segundo lugar, é conceituar e explicar a vida abundante. Nós iremos trazer aqui conceitos do que é ter uma vida abundante e nós iremos também traçar alguns objetivos, tá certo? Ou traçar aqui, conceituar o que é, né, essa vida abundante. Conceituar e explicar o que é essa vida abundante. Qual o propósito de Deus nos proporcionar essa vida abundante. E por fim, nós iremos elencar o que identifica a vida abundante. Quais são as características que a Bíblia aponta para mostrar o que é, de fato, ter uma vida abundante. Ok? Tranquilos?
Tranquilos, meus irmãos? Podemos avançar? Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição. Jesus, a fonte de vida abundante. Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro subponto fala sobre fonte da verdadeira vida. A fonte de verdadeira vida está sendo trabalhada a partir do próprio texto de João capítulo 10, onde apresenta Jesus como o bom pastor. E esse pastor se relaciona com as suas ovelhas. Neste relacionamento com suas ovelhas, o bom pastor protege a ovelha e se dirige também à frente delas. O bom pastor, que é Jesus, ele protege a sua igreja. Ele dirige os passos da sua igreja. É ele que nos dá força para continuarmos firmes, apegadas ao propósito de Deus para a nossa vida, ok? Então é ele que nos livra do perigo. Além dessa imagem de pastor que João usa aqui, o capítulo 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor e também é, então, a porta. Ele é também a porta na qual as ovelhas passam ou entram. Então veja que essa porta, ela simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. Até porque, irmãos, tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Tudo o que a ovelha necessita será, então, fundamentado no ser de Deus e encontrada no próprio Deus. Por isso, irmãos, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando a encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então veja, quando nós encontramos, irmãos, Jesus, que é a fonte da água da vida, nós então fazemos tudo para a glória do Senhor, para a glória de Deus. O que você precisa guardar neste primeiro ponto é que Jesus é a fonte da verdadeira vida. Nós devemos nos apegar a Cristo, firmar os nossos passos em Cristo. Ok? Tranquilo? O segundo subponto fala sobre fonte de vida abundante. Nestes versículos, que é o versículo de número 8 a versículo de número 10, do capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu João, nosso Senhor fez um contraste entre ele, que é a porta, e os muros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte, destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Então, queridos, olha o que nós temos aqui também neste segundo subponto, né? Que o Senhor Jesus, ao contrário dos ladrões e salteadores, que tem 3 ministérios, matar, roubar e destruir, nós temos então aqui uma ação do Espírito Santo de Deus, nós temos aqui uma ação do Senhor que veio ao mundo não para destruir o mundo, mas para salvar o mundo. Então nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer então vida no lugar da morte e da vida com abundância. Então veja, Jesus veio trazer, irmãos, no lugar da morte e vida com abundância, ou seja, no lugar da morte, Jesus traz para nós a vida abundante que há em Cristo Jesus. É o que o autor ele vai pontuar aqui nesse segundo subponto do ponto 1. Então veja, o diabo, que é o nosso adversário, ele veio para quê, irmãos? Para nos destruir. Ele veio para quê? Para roubar os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para nós, claro, né, irmãos? O plano de Deus para nós prosperará, independente dos planos ou estratégias usadas pelo inimigo, que Deus prometeu e ele quiser cumprir, vai cumprir, porque nós dependemos
dependemos do Senhor, né? Dependemos do nosso Salvador Jesus Cristo, ok? Tranquilos? Então veja, irmãos, o diabo, que é o nosso adversário, ele vai tentar nos destruir, nos tocar, mas não podemos esquecer de que nós fazemos parte do plano de Deus. E Deus, por intermédio do seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, nos salvou, nos perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo Jesus. Olha o que nós já sabemos, irmãos. A dignidade de salvos em Cristo Jesus. Isto é a verdadeira vida que só Deus ele pode nos dar mediante a sua graça por meio de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Ou seja, coisa que somente o próprio Jesus ele pode nos dar, que é a salvação. Então a vida abundante ela é encontrada na pessoa de Jesus, irmãos. Não há vida abundante em qualquer que seja a invenção, a ideia ou o projeto humano. A vida abundante se encontra na pessoa de Jesus. Ele é a fonte da verdadeira vida e ele é a fonte da vida abundante. Em terceiro lugar, Jesus também é a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor. E o bom pastor, diz aqui o texto, é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Além de proteger as suas ovelhas, além de cuidar delas, ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou a sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas, irmãos, está baseada no amor, que pode ser testemunho no relacionamento de nosso Deus com a Santíssima, nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então Jesus, irmãos, é a fonte também de amor. Veja que esse texto aqui que mostra Jesus como um bom pastor, que faz aí diretamente um contraste com o mercenário. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, tudo dele envolve dinheiro, dinheiro e dinheiro. Isso é o mercenário. Nós devemos ter, inclusive, muito cuidado, irmãos. Há denominações, há grupos, que tudo é dinheiro. Está muito voltado, muita pegada a bens materiais. Dessa forma, nós podemos entender, queridos, que Jesus ele é a fonte de vida abundante para as suas ovelhas. Ou seja, ele é o bom pastor. Ele é, então, a fonte de amor para as suas ovelhas. Ou seja, queridos, não há qualquer outro lugar que nós possamos encontrar a fonte da vida abundante, senão o próprio Jesus. Jesus é essa fonte. Tudo mais, irmãos, são paliativos. Jesus, sim, deve ser aí a razão da nossa busca maior, da nossa adoração maior, ok? Há um texto, inclusive, ampliando o conhecimento, que é colocado aqui na nossa lição, que eu achei muito interessante, é um texto usado na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que é o autor pontua aqui, o capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor. Veja que esta metáfora, que é uma mensagem ou uma imagem simbólica, ilustra o cuidado carinhoso e devoto para com os seus seguidores. Ele está constantemente olhando para eles com o intuito de orientá-los e mantê-los longe do mal. A característica distinta que Cristo tem como Supremo Pastor é sua disposição de morrer por suas ovelhas. Sua morte na cruz resgata e salva espiritualmente aqueles que optam por segui-lo. Os verdadeiros líderes espirituais se importam com suas ovelhas, isto é, com as pessoas que eles conduzem ou influenciam. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos? Jesus é muito, mas muito diferente. Jesus, o bom pastor, muito diferente. E os pastores também escolhidos por Jesus, que seguem o supremo pastor, o sumo pastor que é Jesus, também são diferentes.
Diferentes em quê, pastor? Diferentes daqueles que são mercenários. O que é o mercenário, irmãos? É aquele que trabalha em prol de uma recompensa, trabalha em prol de dinheiro. Então, o que tem de pessoas confundindo culto, momentos de adoração a Deus, com casa de show, confundindo então essa vida abundante com Jesus, irmãos, com esta é, esta vida pregada, ou esta vida, ou esta mensagem pregada pelos mercenários, que pregam vida abundante apenas nessa terra, que pregam prosperidade apenas nessa terra. O mercenário, ele trabalha, ele faz tudo em prol do dinheiro. A preocupação maior do mercenário é dinheiro, irmãos. Ele não trabalha para o bem das ovelhas, ele trabalha em prol dos bens que as ovelhas têm. Ele não trabalha para o melhor, para melhor servir a noiva ou a noiva servir ao noivo. Mas ele trabalha aí em prol de ter mais, de querer ganhar mais, de possuir mais. E isso é extremamente perigoso. Jesus, irmãos, é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e também de amor. Ok? Tranquilos? Vamos então para o nosso segundo ponto, mas antes, veja aqui a nossa sinopse, né? Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e também de amor. O nosso segundo ponto fala sobre vida abundante. O que é a vida abundante, irmãos? Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10. O que seria, então, esta vida abundante? Esta é uma pergunta interessante. O que é uma vida abundante? Então, veja, sabemos pelo Senhor Jesus em João 10, 10, né, o que significa, então, a vida abundante. Sabendo que o ser humano, irmãos, tem necessidades físicas, tem necessidades espirituais e necessidades emocionais. Ponto, ok? Nós temos essas necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades também espirituais, ok? Tranquilos? Podemos afirmar, irmãos, que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Nós cremos que vida abundante não é apenas na vida espiritual, não é apenas na vida emocional e não é apenas na vida física, ok? Às vezes a gente tende a dar uma ênfase maior a um dos aspectos do nosso ser tricotômico. Tem gente que dá mais uma atenção para a alma, outro para o espírito, outro para o corpo. E aí você termina, quanto ao corpo, cometendo aí uma corpololatria. Não sei nem se existe essa palavra, mas você termina cultuando o corpo. Então veja que Jesus tem vida abundante, obviamente, para o corpo, para a alma e para o espírito. Você não pode supervalorizar uma parte do seu corpo em detrimento da outra. Então veja que vida abundante está muito além de apenas nós termos, né, uma alegria momentânea ali, outra alegria momentânea aqui, ou beber as taças dos prazeres para que possamos assim ter ou nos proporcionar esse momento de alegria. Mas veja que a nossa alegria, ela vem desta fonte de vida abundante para nós, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Tranquilos? Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor Jesus preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito, ou seja, a promessa abundante não está restrita apenas a um grupo seleto, mas a todos quantos crerem, a todos quanto buscarem o Senhor, poderão desfrutar desta vida abundante, ok? Tranquilos? A vida abundante também influencia a família, verdade? A vida abundante influencia a família. No episódio bíblico, a ocasião da libertação de Paulo e de Silas da prisão, ou seja, aqui nós temos, em Atos capítulo 16, um momento em que Paulo e Silas estavam fazendo a obra, por causa da obra do Senhor. Paulo e Silas são humilhados em praça pública,
depois é lançado dentro do interior de um cárcere, como se fosse um prisioneiro de alta perigosidade. Paulo é então amarrado a um tronco e é colocado então soldados para guarnecer esses dois discípulos do Senhor Jesus. Então, a vida abundante, irmãos, também influencia aqueles que estão à nossa volta. Influencia nossos amigos, influencia nosso esposo ou a nossa esposa, influencia nossos amigos. A vida abundante é uma vida que influencia a outros também para a glória de Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Então veja que a salvação em Cristo não se aplica apenas ao carcereiro, né? Mas veja que abrangeu a todos. Quando Paulo, ele lá na prisão, irmãos, cantando e orando, Deus mandou um terremoto, a prisão de todos foram soltas. A Bíblia diz que naquela hora o carcereiro, então, ele pensando que os prisioneiros tinham fugido, inclusive Paulo, que estava debaixo da sua responsabilidade, e ele sabia que se caso aqueles presos fugissem, o soldado iria, juntamente com a sua família, pagar com a própria vida. Então, de fato, irmãos, naquele momento em que o carcereiro pensando em se matar, pensando em tirar a sua própria vida, você vê então que Paulo se apresenta para ele e diz: calma, não tire sua vida, fique tranquilos, todos nós estamos aqui. Meu Deus, todos nós estamos aqui, não tire a sua vida, meu Deus. Aí ele grita: e o que é que eu posso fazer, Paulo, para me salvar? E Paulo diz assim: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O segredo era crer. Então veja como a crença do soldado iria influenciar todos os membros da família, irmãos. A fé daquele homem em Cristo Jesus seria uma influência para a família. De fato aconteceu, ele creu em Jesus, Paulo foi levado, né? Ele levou Paulo até a sua casa, a família creu em Jesus e todos foram batizados naquela mesma madrugada e Paulo retorna então para a prisão. Não é interessante isso, irmãos? Porque você percebe como uma vida abundante é uma influência. Ele levou Jesus para a sua casa, influenciou todos os membros da família, todos foram batizados naquela mesma noite. Meu Deus do céu. Ei, você que está pensando em desistir, pensando em parar, lembre-se disso. A tua fé, a tua confiança em Deus, tua firmeza no Senhor é extremamente importante para que influencie outras pessoas ao seu redor. Para que você seja um instrumento de Deus em prol daqueles que estão à sua volta. Então, queridos, segura firme. Amém? Segura firme, persevera. Não se abale, não olhe para trás, não recue diante das dificuldades. Amém, queridos? Porque a tua fé vai ser importante para a salvação de alguém. Às vezes tem membros da família que nem gosta de Jesus ou não fica muito satisfeito porque você está caminhando, mas à medida que Jesus vai trabalhando no seu coração, Deus vai, através de você, influenciar os teus. Vai tocar no coração dos teus. Agora, se você desiste, você foi vencido pelo mal. Mas não devemos deixar ser vencidos pelo mal, irmãos. Não devemos nos deixar ser rendidos pelas ofertas, muitas vezes que ao longo da vida nós recebemos. Nós precisamos, então, confiar unicamente no Senhor Jesus. Descansar nele. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua rica graça, seu infinito favor. Amém? Queridos irmãos, veja que essa vida abundante de Deus em nós, é uma influência para os membros da nossa família, ok? E também nosso autor pontua diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quais são as bênçãos que nós, como crentes, recebemos por esta vida abundante em Cristo Jesus? Quais são as promessas? Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, logo, irmãos, nós desenvolvemos uma vida abundante. Então, a vida abundante é fruto de um relacionamento pleno com Cristo. Por relacionamento pleno aqui, entenda que todas as diferenças, desigualdades devem ser colocadas no altar de Cristo, no altar de Deus. Então, queridos, olha que há muitas bênçãos que são provenientes da vida abundante. Então, quando nós passamos aí a ter esse relacionamento pleno com Jesus, a gente desenvolve essa vida abundante
e passamos a desfrutar então das copiosas bênçãos de Deus para nós. A paz em Deus, irmãos, a paz em Deus e a tranquilidade repousa, né, sobre a vida daqueles que têm uma vida abundante. Ou seja, pois se trata de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Então veja que a paz e a tranquilidade sobre ou nas decisões repousam sobre a vida de quem tem uma vida abundante em Cristo Jesus. Olha outro resultado da vida abundante, irmãos. A prática do amor, a vida em unidade, cultivo da esperança, perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos provenientes de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Então, queridos irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Que há muitos resultados espirituais, emocionais e físicos para quem tem uma vida abundante em Cristo Jesus. Irmãos, o cristão, ele precisa viver essa realidade aqui. Ele precisa viver na prática do amor, cultivando a sua esperança, perseverando com paciência. Ele precisa ter a vida, né, a vida em unidade. Isso é resultado, então gerado em nós por essa vida abundante em Cristo Jesus. É lamentável quando nós olhamos hoje para algumas realidades que a gente está vivendo, irmãos, onde há pessoas que diz ter Jesus, diz ter uma vida abundante, mas a gente percebe quão pobre e miserável é tal pessoa, como ela está distante da graça de Deus, distante do favor ou das bênçãos inefáveis derramadas por Deus sobre nós. Então, queridos irmãos, quem tem uma vida abundante é paciente. Quem tem uma vida abundante sabe que Deus está no controle. Quem tem uma vida abundante tem paciência para esperar o agir de Deus. Amém, queridos? Não se desespera, não joga tudo para o alto. A vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito. Porque a promessa de vida abundante não é apenas de suprimento material, mas também de suprimento espiritual e também de suprimento emocional. Entende? São os socorros de Deus para nós. É a mão do Senhor estendida sobre a nossa vida. Amém? Tranquilos? Então veja que a vida abundante, ela está muito além de bens materiais ou coisas materiais. A vida abundante tem a ver com este relacionamento que nós temos com o nosso Jesus, tá bom? Esse relacionamento com o Senhor é o que resulta em nós em vida abundante, ok? Nosso texto auxiliar diz assim: viver de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário. Assim como Salomão vivemos várias estações em nossas vidas e não podemos desprezar nenhuma delas. Cada uma é única e somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, meu último conselho a você é que você viva cada dia como se fosse o último. Não tenha medo de ser feliz, de sorrir, de viver. Temos um Deus que ama a vida, mas muitos crentes parecem ter medo da felicidade. Acreditam que o crente autêntico tem que estar sempre sisudo e enfrentando dificuldades. O autor faz uma pontuação aqui que eu achei interessante. Ele diz que deve-se esperar provações na vida de um crente fiel, isso acontece, mas ele também diz que há crentes que têm medo da prosperidade de Deus, das bênçãos recebidas pelo Senhor. Meus irmãos, Deus quer que você seja uma pessoa próspera financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Não há nenhum problema com isso. O grande problema do ser humano é que ele não tem equilíbrio com as coisas. Não tem equilíbrio. Se o homem começa a buscar ou acha uma fonte onde ele possa ganhar o seu dinheiro, ele começa então a idolatrar aquilo. Ele tende a fazer daquilo a única coisa e esquece então do Senhor, esquece então de que há muito mais a ser feito. Então veja que nosso problema é a falta de equilíbrio. As pessoas entram de cabeça em determinadas coisas e esquecem as outras. Então veja que não há nenhum problema em você prosperar. Não há nenhum problema em você crescer. Não há nenhum problema em Deus multiplicar e mandar recursos. Não há nenhum problema. O que nós não podemos esquecer,
o que nós não podemos esquecer é de estar idolatrando essas coisas, de fazer disso a única coisa, fazer disso a única busca, por exemplo. Então, nós devemos sim vigiar nosso coração com respeito a este ponto, ok? Tranquilos, irmãos? Então, Deus tem vida abundante para todos nós. Deus tem plenitude de vida, né, para nós. Porque tem crente que pensa que ser cristão, irmão, é ser sisudo, é ser fechado, é não rir, é não brincar, é não se divertir. O crente tem que estar sempre sério, sabe? O crente não pode brincar. Então, irmãos, muito cuidado com essas coisas. Isso aí não, em nada mostra que a gente é santo, melhor do que o outro, entendeu? Então, muito cuidado com essas coisas. Queridos, vamos então para a sinopse, né, do nosso ponto. A vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito humano. Ok? Aqui nós temos, irmãos, a finalização aqui do nosso ponto 2, né, do que é a vida abundante. E agora eu quero chamar aqui a sua atenção para o nosso tópico de número 3. O que identifica a vida abundante? O que é que identifica uma vida abundante? Quais são as marcas de uma vida abundante? Primeiro, irmãos, a alegria do Senhor. Uma vida abundante é uma vida alegre, irmãos. Uma vida abundante em Cristo Jesus é uma pessoa que tem uma vida alegre. Veja que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. Primeiro a Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Irmãos, isso é a marca do cristão. O Dr. Russell Norman Champlin diz que é uma contradição o cristão ser uma pessoa triste, não ser alegre. Quem conhece, irmãos, quem conhece o Senhor jamais pode viver de forma introvertida, de forma sisuda, fechada. Parece que está chupando limão azedo o tempo todo. Cara de delegado. Isso não demonstra santidade, irmãos. Isso não é pretexto para que alguém olhe, ou isso não é senha de santidade, não é carteirada. Não é carteirada espiritual. A vida abundante é marcada por uma alegria indizível, que não depende de circunstâncias. Então, esta é uma marca que identifica uma vida abundante. Segundo, irmãos, o que é que identifica uma vida abundante? Gratidão. Gratidão por tudo. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você está buscando a vontade de Deus, uma delas é que você seja grato. Amém? Deus não precisa levantar um profeta para dizer isso para você. A palavra já está revelada, a Bíblia já está falando. Nós precisamos ser gratos ao Senhor e Deus, em sua graça, em sua infinita misericórdia. Amém? Deus, em sua infinita graça, infinita misericórdia, irmãos, nos conhece, nos sonda. Amém? Então, queridos, gratidão por tudo. Por tudo. É o que nós devemos ter. Isso sinaliza, inclusive, uma vida abundante. Quando você vê um crente murmurando, reclamando, blasfemando, talvez seja exatamente essa ausência de vida abundante que faz tal crente ou tal pessoa viver dessa forma, irmãos. Porque quem, de fato, tem vida abundante é uma pessoa grata, é uma pessoa alegre. Ok? Em terceiro lugar, o que identifica uma vida abundante, irmãos? Uma vida cheia do Espírito e uma vida de oração. Uma vida abundante é uma vida de uma pessoa marcada pela manifestação do Espírito Santo na sua vida. Na vida abundante, irmãos, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, a gente tem que nos esvaziar de muitas coisas, em especial de nós mesmos, para que possamos ser cheios da graça e do Espírito Santo sobre nós, irmãos. Devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso que nós sejamos cheios, andemos então no Espírito Santo, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 19, não extinguais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Uma vida abundante é uma vida ativa, movida, guiada, protegida
desenvolvida pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Você não pode jamais viver uma vida seca, vazia, longe, distante desta graça tão especial dada por Deus a cada um de nós. Amém, queridos? Então, é preciso ser, irmão, cheio do Espírito Santo e andar nele para termos a vida plena, pois jamais devemos aí extinguir o Espírito Santo. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo, irmãos, de uma vida de oração, de uma vida de joelhos diante do Senhor. Uma vez, o apóstolo Paulo nos exortou também aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: orai sem cessar. Obviamente que orar sem cessar não significa dizer que você vai passar o dia inteiro de joelhos, mas significa que aonde quer que você esteja em conexão com Deus, em conexão com o ser divino, com o Senhor. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Então orai sem cessar. Nós devemos sempre separar um momento para nós orarmos. O apóstolo Paulo diz também aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração. Irmãos, há uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: pode um não cristão orar? Pode, não tem nenhum problema. Uma pessoa não crente, uma pessoa que não está ainda, com a sua fé declarada em Jesus, pode orar? Claro que pode. Agora, o que não pode é uma pessoa ser cristã e não orar. O que não pode é você dizer que é de Deus, é de Cristo, e infelizmente você não ora. Amém? Isso não pode. Tranquilo, meus irmãos? Então estamos aqui chegando ao finalzinho. O nosso texto, a sinopse diz assim: o que identifica a vida abundante são alegria no Senhor, gratidão e a vida cheia do Espírito Santo. São essas três coisas que nos identificam como uma vida abundante. Amém? Esse nosso de viver para baixo, triste, murmurando, reclamando ou dando lugar à carne, irmãos, é a ausência aí do mover do Espírito Santo no nosso coração. Amém, queridos? Vamos então aqui para esta frase final. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Verdade, né, irmãos? Quando nós estamos em Cristo, nossos anseios, nossos desejos não estão mais fundamentados naquilo que o mundo valoriza, naquilo que o mundo aplaude, naquilo que o mundo curte. Veja que agora nosso desejo, nossa ânsia está em coisas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Nosso desejo está em coisas que estão em coerência com a vontade do Senhor. Compreende? É assim que nós vivemos agora. Você pode dizer amém? Que Deus em Cristo nos ajude. Deus em Cristo derrame da sua graça sobre nós. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui no seu canal EBD Explicada. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue abençoando sua casa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações. Não esqueça de deixar também seu comentário e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica aqui do canal EBD Explicada 2.0. Um abraço para você, fica na paz e até a próxima, permitindo Deus.